Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e você está no Café com Política, o seu programa diário de conversa sobre o que acontece de mais importante no Estado, fora dele e muito para tratar sobre o assunto mais relevante que tiver no dia. Tem política, o Café com Política estará cobrindo e trazendo para você sempre boas conversas. Eu peço a gentileza, claro, para que você que ainda não nos segue, simplesmente passou e encontrou o Café com Política, vá para o nosso canal youtube.com/otempo, também nos siga, depois você pode acionar as notificações e acompanhar tudo o que acontece dos outros conteúdos que também fazemos aqui em O Tempo. Tá aqui ao meu lado, como sempre, Adriana Ferreira. Tudo bem, Adri? Tudo bem, Guilherme? Vamos para mais um bate-papo, né? Vamos lá. Hoje, para a gente tratar de um assunto muito importante, específico, e que gera sempre muita discussão de minúcias, de pontos que vão tratar da história, vão tratar da realidade e vão tratar do futuro. Vamos falar sobre carreiras da segurança pública. Está aqui conosco quem sempre nos ajudou muito nessa conversa, para ajudar também a nos reposicionar nesse cenário em 2025. Ex-presidente da Aspra, ex-deputado federal também, subtenente Gonzaga. Obrigado, Gonzaga, por estar aqui conosco no Café com Política. Como vai? Tô bem, obrigado, Guilherme, obrigado, Adriana, pela mais uma oportunidade e um abraço aos nossos espectadores aqui do Café com Política. Então vamos começar a nossa conversa e eu quero lhe pedir um panorama porque do ponto de vista histórico, eu vou tomar a liberdade de chamar de senhor aqui, Gonzaga. Ah, é você mesmo. Senhor. Pode ser, né? Tudo bem. Você. Gonzaga, você passou durante muito tempo acompanhando e estando dentro da política e nas atuações de classe da segurança pública, percebendo o que foram ganhos, o que foram perdas, o cenário acumulado de muitos anos estando na carreira. Em 2025 a segurança pública chega exatamente em que lugar? A gente ouve alguns discursos dizendo, olha, a tropa, a polícia militar, o corpo de bombeiros, etc., estão desmotivados. De outro lado, a gente diz, tem gente chegando para carreiras novas e estão encontrando um cenário muito diferente. Em que lugar você está e que avaliação você faz sobre segurança pública no ano de 2025? Quanto tempo nós temos para falar disso? Vamos conversando. Vamos conversando, é isso aí. Olha, eu tenho 43 anos de policial militar e sendo que 33 na luta de classe, na associação e no mandato de deputado federal. Então, nesse período todo, nós tivemos um processo, nós saímos da situação de uma extrema dificuldade, cujo marco temporal é 1997, com o movimento que nós fizemos, com a paralisação, que potencializou a organização da nossa classe numa perspectiva de romper um fundamento histórico dos militares, de que militar não falava, que a competência legal de falar era só do comandante, mas ele não falava porque estava refém do governador, e nós rompemos com isso e fortaleceu a representação de classe, que foi reconhecida pelos comandantes, pelo governo, pela Assembleia, e também conseguimos ter a representação política parlamentar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, naquele momento, com o Sargento Rodrigues, o Cabo Moraes e o Cabo Júlio no Federal. Esse processo nos fez, durante quase 20 anos, termos um processo quase que só de ganhos. Porque primeiro em 97 nós conseguimos, não o que queríamos, mas conseguimos uma negociação salarial que representou naquele momento para o soldado em torno de 48%. Daí para frente, nós conseguimos com o governador Itamar que ele reconhecesse que a pena de prisão disciplinar ela não deveria ser aplicada aos policiais militares, e no ano de 2002, no governo Itamar, nós aprovamos a lei 14.310, que acaba com a pena de prisão disciplinar e cria novas regras que respeitam minimamente os direitos fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, para análise das faltas disciplinares dos militares. Também no ano de 2000, com Itamar Franco, nós conseguimos uma negociação salarial que nós consideramos extremamente fantástica. Por quê? Em 98, tá? Vamos lá e voltar cá, não dá para ir só para frente não. Em 98, com a emenda 20, emenda 18, 19, 20, que foi a reforma da Previdência, a reforma administrativa do governo Fernando Henrique, os militares conseguiram algo extremamente importante pelos quais nós brigamos até hoje, que era o direito de uma previdência com regras estaduais e o direito à integridade e paridade como fundamento. Então, só os militares conseguiram isso lá em 98. E em 2000, quando o governador Itamar Franco se predispôs
a fazer uma negociação salarial conosco, ele reconheceu isso e, ao reconhecer, ele faz uma mudança na política remuneratória. A nossa remuneração tinha gratificação de tropa, gratificação de gabinete, gratificação de alimentação, tinha gratificação de aluguel, de habitacional, e isso, só que parte disso era perdido quando você ia para a aposentadoria. Então, o que o Itamar fez dentro de uma negociação conosco? Juntou tudo num conceito único de remuneração básica e remuneramos apenas a gratificação de tempo de serviço, tudo como remuneração. Isso, de fato, nos garantiu o direito a uma integridade de paridade de fato, que está até hoje na lei delegada 43. E aí, seguindo esse raciocínio temporal, em 2002 vem o fim da pena de prisão, e aí vem o governo Aécio Neves. O governo Aécio Neves começa tentando nos sangrar. Naquele momento tinha uma inflação relativamente alta e nós tivemos um reajuste para os deputados, para os senadores, para os secretários de 44%. Então nós perseguimos os 44%. E o Aécio pagou para ver e em 2004 ele fez uma negociação de apenas 6% e a polícia parou de novo. Nós paramos a partir asfixiamos a comunicação no Copom. Nós invadimos o Copom, ocupamos o Copom, na verdade, e a polícia parou novamente e nós conseguimos uma negociação e um processo de negociação no governo Aécio Neves que foi de 2004 a 2011, já com o governador Anastasia, onde nós conseguimos nesse período uma recomposição acima da inflação, na média acima da inflação. Paralelo a isso, nesse esforço, né, e aí vamos de novo voltar na representação política, na representação de classe que foi reconhecida, que foi que participou do processo de construção dessas ideias, nós tivemos também duas medidas que foi da luta, resultado da luta, que foi o direito à promoção por tempo de serviço para o cabo soldado, que permanece até hoje, e depois uma mudança nos critérios nas regras de promoção que permitiu também uma ascensão na carreira importante. Se até 2004 70% dos soldados aposentava cabo depois de 30 anos de serviço, tá? Porque ele não era concurso, não tinha vaga para todo mundo, então ele não passava no concurso de cabo, ele podia ser o melhor policial. Se ele não passasse no concurso, ele ia fazer 30 anos sem progredir um passo na carreira. E com essa legislação, que é a Lei Complementar 74 de 2004, nós conseguimos que esse policial, aos 10, hoje 8 inclusive, aos 8 anos de hoje, ele pode ser promovido a cabo, e no 16º ano, começou no 20º, hoje no 16º ano ele pode ser promovido a sargento mediante curso. E continua progredindo na carreira como se ele tivesse feito, porque continua as vagas para o concurso. Então, o que muda? Muda muito, porque esse 70% desses soldados que iria aposentar depois de 30 anos, se tivesse no bom comportamento, cabo, ele agora está aposentando no mínimo primeiro sargento. Então você tem uma mudança importante, 2000 com o Itamar Franco, 2002 com o Itamar Franco com a questão da prisão, 2004 com a Aécio Neves, nesse processo de negociação, com a promoção por tempo de serviço, 2006 com as mudanças na regra de promoção e até 2011 quando negociamos com a Anastasia, que garantiu uma recomposição naquele momento de 100%, que o último pagamento foi em 2015. Sim. Portanto, esse processo, tá, ele para em 2015. Esse processo de conquista, esse processo de avanço na carreira, ele para em 2015. Para numa crise do Pimentel, certo? Que foi uma tragédia do ponto de vista da manutenção do pagamento, atraso, parcelamento e tudo, mas que é aprofundado no governo Zema. O Zema, ele entra na campanha prometendo tirar direito nosso. Então a gente sai de um processo de 97 a 2015 com ganhos importantes e chega a 2015 isso é estancado com o governo Pimentel e aprofundado no governo Zema. Eu vou abreviar um pouco essa parte que você menciona, Gonzaga, para ele fazer uma pergunta muito objetiva. Do ponto de vista de ser alguém da segurança pública e ter entrado numa carreira da Polícia Militar, como oficial ou como não oficial, os governos Zema e Pimentel são muito parecidos? Não. O Pimentel, ele atrasou o salário
parcelou o salário, mas não ameaçou nenhum direito. O Zema colocou o salário em dia, mas desde a campanha de 2018, ele ameaça os nossos direitos. O Zema entrou defendendo a reforma administrativa. O projeto lá na Assembleia, a PEC 55 de 2020. Né? Ele prometeu e brigou e entrou na recuperação fiscal. Ele continua nos ameaçando na questão da proteção social, no sistema de saúde. Nós estamos no risco grande. Ele mandou o projeto de lei o ano passado para a Assembleia, retirando uma obrigação que hoje é 16% da folha que ele tem para com o sistema nosso de pensão e saúde, para trazer para uma realidade 1,5% para a saúde, além de cobrar dos militares também 3%, e para manter a pensão, mas de uma obrigação de hoje 16%, ele está trazendo para uma obrigação de em torno de 10%, sendo que apenas 1,5% para a saúde. Então há uma diferença, porque você tem uma gestão, como cada um fez a gestão do fluxo de caixa, o Zema vive uma realidade, o Pimentel viveu outra, mas do ponto de vista da ameaça do direito, o Zema é que faz isso desde a campanha de 2018. E é difícil de conversar com o governo Zema? Extremamente difícil. Ele não tem, ele é aquela pessoa simpática, você chegar no ambiente que ele estiver, ele te cumprimenta. Quando eu estava no mandato, cumprimentava até pelo mandato, mas que não negocia, que não senta para conversar, que não respeita. E, aliás, ele falou isso várias vezes. Ele não respeita a representação, ele não respeita a classe. O que ele quer fazer, ele está criando as dificuldades para vender uma facilidade agora. Certo? Quer dizer, ele vai potencializando a crise na questão salarial, ao sequer fazer a recomposição da inflação, que passa a criar uma necessidade, é como se você tirasse o almoço do camarada para ele ceder em qualquer coisa na janta. É o que ele está fazendo conosco, e essa com a segurança pública como um todo. Essa crise se inflamando, esse movimento se inflamando, até que ponto ou até onde pode chegar? Adriana, eu falo sempre, eu não gosto de blefar, e eu sei mais ou menos como é que comporta a nossa classe. Os militares da ativa têm primeiro tem um nível de responsabilidade grande com a população, tem um regulamento disciplinar pesado, apesar do fim da pena de prisão, tem um código penal militar pesado, e tem um profissionalismo, um compromisso. Eu falo assim, houve uma queda na produtividade da PM nos últimos 2, 3 anos, de 2022 para cá, por conta do desestímulo do Zema, que não conseguiu realmente motivar a partir das reivindicações feitas, mas essa queda na produtividade se deu naquilo que era iniciativa própria. Nenhum cidadão que ligou o 190, nenhum cidadão que chamou um policial na rua, que bateu no capô da viatura, que fez uma ligação no DDU, uma denúncia anônima, deixou de ser atendido. Então, a Polícia Militar tem um nível de comprometimento, de profissionalismo, é o que faz ela ter 250 anos de existência. Então, ela tem uma vida própria, uma dinâmica própria, uma responsabilidade institucional e uma cultura organizacional que impõe que ela trabalhe. E ela trabalha. Então, assim, aquilo que era... Porque parte da produtividade, que é do policial, eu falo assim, você está de folga, você se informa como é que foi a dinâmica de ontem, o que aconteceu na rua, onde é que teve crime, onde é que não teve. Você vai se preparando, no dia seguinte você vai, corre atrás e faz apreensões, faz prisões, enfim. Então, o Zema não conseguiu essa motivação. Não conseguiu criar essa motivação. Então, eu não gosto de blefar. O que eu tenho dito é o seguinte, como o horizonte nosso está ficando curto por conta da legislação, seja a legislação eleitoral, seja a lei de responsabilidade fiscal, está ficando curto para que o Zema, de fato, dê atenção e faça a recomposição da inflação, eu não descarto a qualquer momento, até o final do ano, eu não vou marcar data nem nada, mas de haver uma reação mais pesada. O governo sabe, e nós sabemos, né, os militares da reserva têm um potencial grande de mobilização, têm uma motivação, não tem o risco do pessoal da ativa, então eles podem estar presentes nos atos públicos e tal. Mas nós precisamos que os militares da ativa, em algum momento, façam como fizemos em 97, como fizemos em 2004, como fizemos em 2009, 2010, principalmente, com um grande movimento na rua, 2011. Não precisa necessariamente parar, tá certo? Mas é preciso demonstrar, é preciso estar na rua mobilizando. Então, a gente precisa ter todo o cuidado para, ao chamar para uma mobilização que não represente um risco imediato para o policial da ativa, para que ele seja punido, seja processado, porque a legislação está aí, mas que a gente dê também segurança para ele, porque ele possa ir e que nós estaremos ali fazendo a reivindicação. Reivindicação não é necessariamente paralisação. Eu não descarto a possibilidade de parar, porque nós já fizemos isso.
E não mudou muita coisa de lá para cá, entendeu? Nós fizemos isso, inclusive no governo Itamar, que eu considero que foi o governo que, inclusive eu falei isso para ele numa oportunidade, que resgatou a dignidade, a cidadania dos policiais, porque ele garantiu a anistia dos militares que tinha sido excluído e punido, inclusive eu, Sim. não fui excluído, mas eu tinha sido punido pelo Movimento 97, ele garantiu o fim da pena de prisão disciplinar com a Lei 14.310 e ele fez uma das melhores negociações salarial num momento difícil lá em 2000. Então, assim, mas nem no governo de Itamar nós deixamos de ir para a rua. Nós fomos para a rua. Tá certo? Então, assim, eu não blefo, ou pelo menos tento não blefar, que dia que vai parar, se vai... Não tem isso. Mas eu acredito que o governo está buscando isso. O Zema está buscando isso com o seu comportamento. Deixa eu lhe perguntar um ponto de vista de remuneração, porque surgiu exatamente na atual gestão Zema, apesar dessa conversa já ter sido gestada em algum outro momento, ela surgiu, mas perdeu força, mas voltou especialmente nesse ano de 2025, acho que já até no final do ano de 2024, que é o popularmente chamado, a ideia do bico legal, né? Que o policial militar possa fazer algum tipo de atividade outra que não seja a sua principal, uma vez que aceite o requerimento, aceite as regras que são impostas e que estão sendo discutidas no projeto de lei na Assembleia Legislativa. Eu queria a sua avaliação, Gonzaga. Isso e deve ser tratado como uma solução, deve ser tratado com reserva, com preocupação, dada a atividade que o policial militar, qual seja ela que ele prestará, necessariamente tem que ter regras diferentes do que estão sendo discutidas. Eu queria a sua avaliação sobre como tratar este tema. Olha, hoje ele está sendo tratado pelo governo como potencializar a mão de obra barata, certo? E por parte dos militares como uma solução para resolver um problema crítico que é a remuneração, certo? E aí onde eu falo, o governo vai potencializando a crise para ele te negar o almoço e te dar um lanche à noite e você aceitar porque você está com fome, certo? O governo está fazendo isso conosco. Do ponto de vista dos fundamentos do bico legal, eu vou dizer como eu tratei quando nós brigamos pela carga horária. A carga horária foi definida em 2010, certo? E é praticamente só Minas Gerais que tem uma legislação específica que diz que a carga horária do militar é de 40 horas semanais, certo? Por quê? Porque fazia 60, fazia 70, fazia 80, dobrava serviço e você tinha um desgaste muito grande e não tinha remuneração para isso. Quando nós reivindicamos o direito à carga horária, nós o fizemos sob a premissa de que o policial militar ele tem que trabalhar 30 anos. E na sua maioria, ele vai trabalhar 30 anos no serviço operacional. A média histórica de militares na administração é de em torno de, no máximo, 7 ou 8% do efetivo. Então, você tem uma projeção de 30 anos na rua. Agora, 35. Então, e você precisa, a sociedade precisa de um policial aos 25 anos de serviço, com seus 50 anos de idade, com rigidez física, com saúde mental. E o serviço policial é um serviço extremamente desgastante, tanto na perspectiva física quanto na perspectiva mental. Então, quando nós reivindicamos o direito à carga horária, nós estávamos buscando dignidade e saúde para o policial militar. Fez parte da nossa defesa de que a gente não estava buscando remuneração pela hora extra. Não era um parâmetro para poder, só daqui para frente agora é extra. Era um parâmetro para dizer o seguinte, daqui para frente eu tenho o direito a descansar. A instituição está reconhecendo, o Estado está reconhecendo que se vai cobrar de mim 30 anos e vai cobrar de mim que eu seja saudável, que a sociedade me quer saudável. Você quer um policial na rua capenga para te dar proteção? Não quer. Então, a lógica, o fundamento da carga horária, da definição de carga horária nunca foi, na nossa perspectiva e na nossa reivindicação, para ter o parâmetro de pagar hora extra, e sim para a qualidade de vida. Então, me deixa preocupado quando isso vira uma solução para o governo para ter mão de obra barata e à disposição, e quando ele cria um ambiente, inclusive de plantando uma divisão que não deveria existir, ou que não deve existir, plantando essa divisão, quando ele fala que tem que olhar para A ou para B, tá certo? Para poder ele criar um ambiente favorável para ele. Porque a população também quer. Então ele deixa de contratar policiais para ter uma mão de obra qualificada, barata, à disposição dele. E é claro que numa crise que nós estamos vivendo de remuneração, e nós todos temos que reconhecer que
sempre serão os mais novos, sempre serão quem tem os menores salários, que pagam o preço maior, porque é deles que se explora mais, a mão de obra, inclusive, né? Cria-se esse ambiente, nós precisamos de resolver a situação financeira deles. Na nossa perspectiva, tínhamos que rediscutir o escalonamento vertical para que pudéssemos aumentar o valor da base sem perder essa estrutura e o fundamento da lei delegada 43, nosso escalonamento, mas infelizmente o governo está criando esse ambiente para poder dizer que está dando uma solução. Esse ambiente, né, mais hostil criado pelo governo, ele passa também por aquela discussão da lei de responsabilidade fiscal, pelo Propag. O senhor acompanhou a votação do Propag lá em Brasília. Qual que seria a melhor solução? Agora há uma movimentação de vetos, né, tentando derrubar vetos, uma discussão de que o Propag não seria tão bom assim, né, como foi acordado. Como que o senhor está vendo isso, Gonzaga? Olha, eu trabalho contra a recuperação fiscal desde o PLP 257, né? Eu estava no mandato e, modéstia às favas, quem deu grito e conseguiu articular para que não houvesse a votação do projeto na forma que veio do governo, porque na verdade é o seguinte, o PLP 257, ele era uma proposta de renegociação da dívida. Uhum. Era da Dilma. A Dilma saiu, entrou Temer e no meio do caminho enfiou a recuperação fiscal. E a proposta... Depois chega a fazer uma segunda modificação, exatamente, após a adesão do Rio de Janeiro e do Estado de Goiás. Não foi. Não, nós conseguimos no PLP 257 desidratar tanto, e eu enfrentei, falo com satisfação, porque isso, se eu não falar, ninguém vai falar. Eu enfrentei o Pezão, governador do Rio, enfrentei o Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul, o Gustavo Barbosa, para perguntar para ele, que era o secretário até pouco tempo aqui, dentro do plenário e na sala da presidência, tensionando para aprovar, porque eles queriam resolver o problema do Rio de Janeiro naquele momento. E nós conseguimos colocar 15 mil policiais militares aqui na rua, o dado foi da Globo, não é meu, para tensionar para que não votasse. E nós conseguimos desidratar. Tanto é que o Temer vetou tudo e mandou um outro projeto, PLP 243, que virou a Lei Complementar 159. E na Lei Complementar 159, nós conseguimos garantir que o governo não tivesse que impor prejuízo para os servidores, para os militares. Essa foi uma conquista do PLP 259. Agora, o fato de não impor que ele fizesse, também não proibia. Então, o que ele fez lá em 2020, quando ele entrou, 2019, 2020? Ele manda o projeto da recuperação fiscal e, junto com o projeto da recuperação fiscal, manda a proposta da reforma administrativa e da Previdência. Avançou da Previdência para os servidores civis, a nossa nós conseguimos segurar naquele momento, mas a reforma administrativa está lá na Assembleia, uma PEC e um PL. Então, o governo Zema vem o tempo todo usando esse discurso da dívida para poder fazer aquilo que ele quer. Ele quer vender as estatais. Eu, como representante de classe que exerci, né, eu disse para o próprio governo, eu não estou aqui como representação de classe discutindo CEMIG, discutindo CODEMIG. Eu, como representação de classe, estou discutindo que não se retire direito dos servidores, dos militares. Como cidadão, eu posso ter minha opinião sobre CEMIG, sobre FEMIG, mas como representação de classe, eu não coloco a classe, eu não coloco o mandato que a classe me deu para fazer uma disputa ideológica ou política nesse sentido. Eu uso para poder fazer a defesa da nossa classe. E nesse sentido, quando lá o governo estava negociando conosco lá em 2019, por exemplo, 2022, que veio querer negociar conosco venda de estatal para poder... Faz o que você quiser com a estatal. Eu não vou usar a classe para disputar a estatal, mas vou disputar para defender os direitos dos militares e as conquistas. Então, sim, o governo vem usando isso o tempo todo. A recuperação fiscal, ela é horrível para o Estado, ela é horrível para os servidores, porque ele propõe uma recuperação, retira o direito do servidor de um modo geral, mas se o Estado vier a recuperar a capacidade dele, a capacidade fiscal, não recupera de quem perdeu, enquanto servidores. Se vendeu, vendeu. Então o Propag é a solução, né, muito melhor. O que aconteceu do Senado Porque o texto da forma que o Lula vetou e deixou o texto, ele ficou basicamente o texto negociado no Senado, acordado no Senado. Quando o texto veio para a Câmara, legitimamente foi incluído outras coisas. A situação do Rio Grande do Sul, a situação de quem já está na recuperação fiscal, né? O governo federal não ia bancar determinados compromissos. E a Câmara colocou usar
recurso de um fundo que foi criado na reforma administrativa. Para a reforma tributária. Né? A reforma tributária, desculpa. Então foi isso que o Lula vetou. E ao vetar, ele deixa o texto como mais ou menos estava no Senado. Então dizer que o texto do Senado é pior do que a recuperação fiscal é um discurso para boi dormir. Não é. Se conseguir derrubar o veto que ele está querendo, eu acho corretíssimo, porque beneficia o Estado de Minas. E nós queremos que, de fato, o Estado de Minas tenha margem fiscal, tanto para investimento quanto para... porque o Estado precisa de crescer para abrir margem fiscal também, para os reajustes. Eu não sou daqueles que ignora determinadas obviedades, não. Tá certo? Então, o Zema está fazendo todo esse esforço para poder sangrar um pouco mais os servidores, e que enquanto ele estiver na recuperação fiscal, ele está desobrigado a determinadas coisas em relação aos servidores, por isso ele quer levar até o final, para poder estar desobrigado de discutir de fato benefícios para os servidores, mas o Propag, da forma que ele foi concebido, e foi o senador Rodrigo Pacheco foi quem de fato conseguiu canalizar isso no Senado, fazer a discussão no governo federal, mas foi uma construção da Assembleia, né? Quem primeiro falou disso aqui foi o professor Cleito, por exemplo, que eu ouvi. Então, assim, é uma solução que resolve o problema da dívida, pelo menos em relação à recuperação fiscal, de uma forma muito mais eficaz, tá certo? Ela é bom para o empresariado, ela é bom para os servidores, ela é bom para o Estado, para a gestão do Estado, né? Força o Estado a aplicar recursos em educação, segurança pública, meio ambiente, né? Porque se ele quiser baixar mais o juro, ele vai usar parte do recurso que era do juro para poder investir na educação, para investir na segurança pública, na mudança climática. Então, assim, é uma proposta que soluciona várias frentes. Mas o Zema insiste em ficar nesse discurso de que foi prejudicado. Eu acho que eu tenho usado uma expressão, o Zema tem sido muito desonesto, tá certo? Nessas afirmações. Não estou falando que ele é criminoso, porque até nunca vi falar de desonestidade do ponto de vista criminal, tá certo? Mas nem toda desonestidade é crime. Então, do ponto de vista da narrativa, ele tem sido desonesto, inclusive em não reconhecer que o Estado só não está muito mais comprometido com a recuperação fiscal, porque o conjunto do servidor não deixou a recuperação fiscal passar na Assembleia. Porque Agostinho Patrus, enquanto era presidente da Assembleia, não deixou votar. Tá certo? Ele teve que recorrer ao Supremo. A Assembleia não votou. Então, sim, ele não está na recuperação fiscal por uma decisão política da Assembleia Legislativa e nenhum apoio. Foram os servidores que resistiram com uma posição política e institucional da Assembleia que não deixou ele entrar na recuperação fiscal, e ele entrou com muito menos, vamos dizer assim, capacidade de sangrar os servidores, porque pelo menos nós não deixamos votar. Não deixando votar, não votou a reforma administrativa, não votou a reforma, a PEC da reforma administrativa. Pois é, mas o governo ele sinaliza, ou pelo menos há indícios de que é possível fazer essa recomposição que a categoria pede agora. Vocês veem caminhos? Olha, nós entendemos, até porque tivemos acesso aos números recentemente. 2024, o Estado teve um superávit de arrecadação de 12%. Então, os dados trazidos pelos colegas técnicos da Secretaria da Fazenda, ligado ao Sindifisco, ao Sinfaz, demonstra claramente que há margem fiscal, porque para a recomposição da inflação você pode, mesmo estando na recuperação fiscal, você pode fazer. Então, há margem fiscal e há recurso no caixa. Então é uma decisão política do governo. Só que o governo insiste em fazer. Os dados que nos foram passados falam de 30 e tantos bilhões de reais em caixa. Só o ano passado um superávit de 12% na arrecadação. Então há espaço fiscal e há espaço financeiro para poder fazer a recomposição. É que o Zema, efetivamente, ele não gosta de servidor, ele entende que isso é só custo para o Estado e acha que o papel dele é sangrar os servidores, sangrar os militares. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, Gonzaga, mas eu quero lhe perguntar sobre uma pessoa em específico. Por toda a nossa conversa, nós mencionamos aqui os políticos, vou chamar do primeiro escalão. Nós falamos do governador Itamar Franco, dos governadores Aécio Neves, Antônio Anastasia, Fernando Pimentel e agora o governador Romeu Zema. Mas eu queria lhe perguntar, neste momento específico, sobre o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogério Greco. Ele não é um quadro de formação histórico da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, tem uma outra formação como promotor. Que avaliação o senhor tem sobre a atuação dele na construção
é de pontes, é de manter as coisas como estão numa interdição de conversa. Ele atua de uma maneira a fazer o que na relação entre a segurança pública e o governo Zema. Porque ele não é muito afeito a entrevistas, ele não é muito afeito na participação do debate político que acontece e sempre aconteceu entre os governos, mas eu queria a sua leitura sobre o atual secretário. O modelo de organização do sistema de segurança pública em Minas deixa o secretário de Segurança com um papel, eu diria, pouco expressivo, certo? Em Minas Gerais, e é uma realidade de Minas, e nós tentamos vender isso para os outros estados, mas é de Minas isso, a Polícia Civil é uma secretaria, tem um estado secretário, então o chefe da Polícia Civil tem um estado secretário, o comandante-geral da Polícia Militar é secretário de Estado, o comandante do Corpo Bombeiro é secretário de Estado. E o secretário de Segurança, ele cumpre um papel ali muito de forçar ou de mediar um diálogo. Porque o órgão que ele tem subordinado diretamente a ele é só o sistema prisional. Então ele é um secretário que, do ponto de vista da execução, do ponto de vista da gestão, é só do sistema prisional. Não é do sistema de segurança pública. A Polícia Civil tem uma chefia com o mesmo status de secretário, a Polícia Militar tem um comandante com o mesmo status e o Corpo de Bombeiros da mesma forma. Então isso relega para o secretário de Segurança Pública um papel de fazer uma coordenação do campo político só, tá certo? Do campo operacional, zero. Ele não promove um militar, nem um soldado ele promove, ele não promove um policial civil, ele promove o policial penal, porque é o único órgão que está subordinado à gestão e operacionalmente subordinado à secretaria. Então, assim, eu faço uma avaliação nesse sentido, é uma realidade, e do ponto de vista da sua preocupação conosco, na perspectiva de valorização, eu nunca vi, tá certo? É um secretário, o doutor Rogério é uma pessoa de fácil trato, a gente dialoga com facilidade, mas ele nunca se envolveu nas questões de representação, de defesa da nossa classe. Eu nunca vi. Se ele fez, lá na sala do governador. Porque, do ponto de vista público, eu nunca vi um gesto de defesa das nossas reivindicações, dos nossos direitos, tá certo? Mas também tem muito disso. Nós não temos que recorrer a ele, nós recorremos ao comandante-geral da PM, ao comandante-geral do Bombeiro. Ex-deputado federal, ex-presidente da Associação de Praças dos Policiais Militares e Bombeiros de Minas Gerais, subtenente Gonzaga. Obrigado sempre pela conversa, porque tem um quê de histórico muito importante também. Acho que é sempre bom a gente, ainda mais no começo de ano, a Assembleia está entrando no ritmo para discutir um ano muito relevante em função de Propag, de regime de recuperação fiscal e das demandas que têm sido apresentadas pela segurança pública, também trazê-lo com toda essa perspectiva. Obrigado mais uma vez por estar conosco, Gonzaga. Sou eu que agradeço, Guilherme. Sou eu que agradeço, Adriana. E para mim é uma satisfação poder falar com vocês, com o público de vocês, provocado por vocês. A gente que agradece sempre, viu, Gonzaga, a participação aqui. E a gente vai encerrando o nosso Café com Política, sempre fazendo o convite para você nos acompanhar, né, no YouTube de O Tempo, se inscrever no canal. Dessa forma você vai ser notificado assim que a nossa transmissão começar. E você deixa o seu like, deixa o seu comentário. Também compartilhe a nossa transmissão com aquelas pessoas que você sabem que vão gostar da nossa conversa. Isso. Muito obrigado pela companhia. Todo dia tem Café com Política, tá? Só você acompanhar aí no YouTube. Tchau, tchau.